Evangelho da noite está no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 10, de 10 a 12. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É isso aí. Bom, aí a gente precisa se colocar em algum lugar nessa história aí. Se a gente tem saúde ou se a gente está doente. Se a gente tem saúde, é óbvio que Jesus não veio para nós. Ele veio para aqueles que estão doentes. Mas o que é essa saúde? O que é essa doença? Até que ponto nós podemos dizer que temos sanidade suficiente para não merecer o auxílio de Jesus? Na verdade, todos nós precisamos desse auxílio. Todos nós precisamos desse socorro de Jesus. Porque Jesus, ele representa o quê? Jesus, ele representa o caminho, a verdade e a vida. Lançadas assim, essas palavras, elas parecem palavras que a gente não olhar com profundidade, não tentar investigar o que ele quis dizer com isso, parecem apenas palavras lançadas a eles, mas não é. Quando a gente fala que uma pessoa representa o caminho, significa que qualquer outra pessoa representa, portanto, um descaminho. Se ele representa o caminho da transcendência, da realização, da iluminação, e você deixa de seguir esse caminho representado por ele para seguir um outro caminho qualquer, representado por outros falsos cristos e falsos profetas, né? Que hoje a gente encontra aos montes aí, né? Pessoas que, ao invés de insuflar a importância de você amar o próximo, de você não julgar, de você aceitar o outro como ele é, de você não ter preconceitos. Não, essas pessoas insuflam o oposto. Isso colocam você atrás de uma trincheira ideológica contra o outro, contra o mundo, contra aqueles que têm uma orientação sexual diferente da tua, contra aquelas minorias, contra aquele partido. Até, vejam só, transformaram Deus, nesses últimos tempos, até em cabo eleitoral. Olha que ponto chegou o mundo. Transformaram Deus num cabo eleitoral. É ele que... quem está com Deus é esse, é aquele que está com o diabo. Gente, então, quer dizer, é o nível de distorção, de desinformação, de falta de conhecimento, de um conhecimento raso, de pessoas que não se aprofundaram, que não fizeram inflexões para dentro, que não fizeram inquirições, investigações acerca da natureza do ser humano, e saem por aí como verdadeiros falsos cristos e falsos profetas. Jesus já havia alertado. Ele disse o seguinte, que são cegos guiando cegos. Veja, se um cego guia o outro cego, os dois vão cair no abismo. É isso que acontece. Então, essa cegueira, ela é traduzida pela falta de luz, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento mais amplo da natureza humana. As pessoas vivem transformando uma leitura grosseira das letras mortas que estão em livros sagrados em verdade. Quando o que a gente tem que fazer é tentar entender a profundidade daquilo. Várias coisas ditas por Jesus, se nós não olharmos a profundidade daquilo, a gente pode encontrar argumento para justificar qualquer ato nosso. Até os armamentistas se baseiam numa das passagens de Jesus, que ele diz que a pessoa, se ela tem uma espada só, ela tem que comprar duas. Vende o teu alforje e compre duas. Então, eles não entendem que isso é uma linguagem figurada, que isso faz parte de uma linguagem iniciática,
que tem um conteúdo profundo ali, dessa luta que representa essas duas espadas, que não é você enfrentar o seu irmão com armas, se armar contra o seu irmão, mas essas duas espadas representam as lutas que você precisa empreender. Uma luta para dentro e outra luta para fora. Uma luta para dentro no sentido de vencer os seus inimigos interiores, essas vozes que falam na tua cabeça, que querem te conduzir ao abismo e aos inimigos externos, aqueles que tentam dissuadi-lo, desorientá-lo, que tentam levá-lo para cometer erros. Então, essas espadas propostas por Jesus não podem ser usadas hoje, por exemplo, para justificar a pena de morte, para justificar como muitas tradições religiosas do Oriente fazem isso, né, gente? Eles tentam buscar respaldo nessa letra morta para todas as atrocidades dessas almas beligerantes e primitivas que ainda se organizam no planeta, em várias nações, inclusive na nossa. Inclusive na nossa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente lê, de que forma a gente interpreta aquilo, porque a gente não pode tentar acreditar em nada que não seja, que não passe pelo crivo do amor. Porque a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos de uma única lei, a lei do amor. E Jesus demonstra que o amor é o instrumento mais poderoso da natureza. Embora a gente ache piegas falar de amor, uns romantizam, outros acham, isso está em muitos almanaques, em muitas historinhas. As pessoas não sabem nem a profundidade da palavra amor, do quão poderoso é o amor. O amor como instrumento capaz de resolver qualquer problema. Não há problema no mundo que não encontre solução no amor. É só amar esse relógio aí que está tudo certo. Cai na sua cabeça. Que deixa de ser um problema. Então a gente problematiza porque a gente está cheio de ódio. A gente problematiza tudo porque a gente está cheio de ódio. E o que existe dentro da gente são todos os elementos que nós usamos para fazer uma interpretação do mundo, uma interpretação do outro, uma interpretação da vida, uma interpretação da política, uma interpretação de tudo, das relações humanas. Quando nós usamos o que existe dentro da gente, e o que existe dentro da gente é ódio, a gente contamina esse mundo com tudo isso. Então não há solução fora. Essa ficha precisa cair. A solução não está no mundo, gente. O mundo não vai mudar para ficar confortável para você. A solução está em você. Essa matéria-prima que existe, emocional, que existe dentro de você, é que precisa ser mudada. É desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de aceitar, de não problematizar, de não ser preconceituoso com nada, de não julgar. A gente, infelizmente, está muito distante disso. O próprio Jesus dizia, vocês a tudo julgam, eu nada julgo. Demonstrando que é um ser que está num degrau acima. Quando não existe julgamento, deixa de existir problema. Se eu não faço um julgamento de vocês, vocês deixam de ser um problema para mim. Mas a partir do momento que eu começo a julgar, colocar cada um dentro de uma caixinha,
colocar cada um dentro de um, sabe, segregar as coisas, aí é o ódio que está fazendo isso. Então nós somos sim conduzidos, influenciados por sentimentos negativos. E o que estamos fazendo nesse planeta? O que nos trouxe aqui? Se não modificar esses atributos, se não modificar esses parâmetros internos, se não desenvolver a capacidade de amar, de aceitar o outro, de aceitar a vida, de confiar em Deus, de entender que você não está no controle de nada, que existe uma gestão maior sobre a tua vida e que não é tua. E que quando você tenta fazer as coisas do teu jeito, você vai fazê-las com os elementos que existem dentro de você. E eu tenho certeza. Aqui não, todo mundo, ninguém é assim. Mas a maioria das pessoas, sim, são cheias de ódio. Aqui eu sei que são todos arcanjos, anjos, pessoas iluminadas, né? Que estão num degrau muito acima. É isso? Né? Tudo. Vocês só não estão levitando aqui, eu não sei por quê. Para não humilhar os outros, né? Então a gente ainda está engateando nesse processo de entendimento da nossa verdadeira natureza. A gente está engateando em muita coisa. Porque a gente a tudo julga. Esse é o nosso estágio, infelizmente. E eu sei que a natureza não dá salto, e eu sei que daqui não vai sair nenhum santo que vai deixar de julgar o outro, julgar tudo, julgar a todos. Apenas com essas palavras desse reles professor que aqui vos fala. Não é com isso que vocês vão mudar, vocês vão mudar isso com o tempo, a partir de uma percepção da realidade, de algo que tem que surgir de forma natural, não através de discursos, não só meus ou como de qualquer outra pessoa, é de um olhar para si, de um olhar para a vida, de um entendimento mais profundo da coisa, até que vocês possam entender que a verdade, ela é muito simples. E ela esteve o tempo todo diante da gente. O tempo todo colocada diante da gente de uma forma clara. Só que a gente não enxerga o óbvio. A gente tem dificuldade de enxergar o óbvio. É igual os amigos, irmãos aí que usam óculos. Vocês, chega uma hora, o óculos desaparece da face. Eles enxergam o mundo e não enxergam mais o arinho do óculos, do vidro, nada. Ele desaparece. Então, aquilo que é verdade, aquilo que é óbvio, acaba desaparecendo. Deixa de existir. A gente deixa de enxergar. Caetano Veloso, na música Um Índio, eu sou muito fã do Caetano, ele usava uma frase muito interessante. Ele dizia: aquilo que naquele momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não pelo simples fato de ter sempre estado oculto ou pelo seu poder exótico, mas sim por ser o óbvio. Então o despertar da consciência é apenas o conhecimento do óbvio, daquilo que é óbvio. E a verdade é algo óbvio, só que a gente não enxerga porque a gente não está envolvido com a verdade, a gente está envolvido com a ilusão, com o mundo de Maia, com o mundo que não existe. Um mundo em que nós somos artífices dos nossos medos e dos nossos desejos. Então, nós somos empurrados através do pensamento, pelos desejos, e os desejos, quando não são alcançados, surgem as frustrações, as decepções, surge o sofrimento, surge isso, ou então por qualquer outra coisa relacionada aos nossos medos, que são fruto da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, porque a gente só teme o que não conhece. Quando surge o conhecimento, desaparece o temor. Quando surge o verdadeiro entendimento do que você é, você não precisa desejar mais nada. Nós desejamos
Porque pensamos que somos um vasilhame que precisa ser preenchido. E a gente sai pelo mundo buscando substâncias para preencher esse vasilhame. A gente parte de um pressuposto errado, de uma mentira, de que somos esse vasilhame. E não tem vasilhame nenhum aqui. Não tem nada a ser preenchido. Quando você descobre o que você é, você descobre que você já é tudo o que precisa ter, já tem tudo o que precisa ter, e não há nada que precisa ser melhorado em você. Porque Deus não cria qualquer porcaria. Senão não seria Deus. Deus não cria imperfeição. Senão não seria perfeito. Então, a ideia que a gente tem de si mesmo é uma ideia mentirosa, que é fruto de uma identificação errada com o falso eu, que a psicologia chama de ego. É só isso. O nosso ser, que precisa ser conhecido, que precisa ser alcançado, ele já é um ser pronto. Por isso Jesus dizia, o espírito está pronto. É a carne. Bom,